Vamos agora aqui ao mercado de Nome, que é um mercado bem velhinho. Aqui temos a couve amarga, é como o sauerkraut alemão, é usado como salada aqui, assim, a cru ou no forno, muito bom. É um museu aberto, onde os visitantes podem perceber qual era o modo de vida dos estónios há alguns séculos atrás. Vê-se a robustez das casas deles, não tem nada a ver com as nossas. Eu aqui em casa, podem estar menos 20 lá fora e eu estou muito mais confortável do que quando vou a Portugal, se estiverem 10 graus na rua. Eles foram os meus primeiros professores no meu estónio. O balão significa o baile. Eles apontavam e o baile, o baile. Assim é que eu aprendi a falar um bocado da estónia, foi assim que eu evolvi. Não frequentei nenhum curso, não frequentei nada, foi com as crianças. Nós estamos aqui na torre de televisão de Tallinn. Eles estiveram a reconstruir e a restaurar a torre e hoje vão abrir com uma lógica mais moderna, menos soviética. Não há fogo de artifício, há umas serpentinas, mas foi feita em estilo. Hein? Tudo o que eles fazem tem conceito por trás. Bem-vindos a Tallinn. Nós estamos na Lina Hall. Era uma casa de concertos que fica assim à beira-mar. Dá para ver muito que há muito aqui arte de rua. Isto aqui de verão é um sítio engraçado. Nós só daqui podemos claramente verificar os pontos da cidade, portanto a cidade nova, a cidade velha e a parte habitacional. A cidade de Tallinn não é muito grande. Eu vivi os meus primeiros 2 anos, não foi em Tallinn. Vivi numa pequena aldeia em Idaviruma, que fica para o lado da Rússia. Quem veio de Tallinn para a Rússia fica entre cerca de 150 km de Tallinn. Eu vim fazer um projeto de voluntariado nessa mesma aldeia e o meu trabalho era trabalhar no centro de jovens, fazer atividades com jovens. Passado 2 anos, as crianças estavam a precisar mais atividade e surgiu esta oportunidade aqui perto de Tallinn. E eu aceitei e vim para Tallinn assim desde finais de setembro. Sinceramente, o que me cativa na Estónia é mesmo o nível de vida. O à vontade com que se pode andar na rua. É o sítio ideal para casar, ter filhos, educar os filhos, porque a vida é agradável. Para além do inverno não ser assim tão agradável, mas o verão é espetacular. O facto de tudo ser bastante plano e uma pessoa poder ver quase a linha do horizonte com as árvores e tudo mais. A minha primeira reação quando aqui cheguei é pá, consigo ver até tão longe. E depois as pessoas, a mim eu gosto muito porque me dão assim um bocado de pica, como são assim um bocado mais fechadas e tal. Tenho que ser eu a dar o primeiro passo e a falar e a fazer com que eles se movimentem e eu gosto disso, gosto de desafios. Bom dia, bem-vindos a Tallinn. Estamos neste momento no escritório da Skype em Tallinn. É o meu local de trabalho desde há sensivelmente 5 anos e meio atrás. É um espaço super descontraído, aberto. Devemos ser à volta de 400 pessoas aqui neste momento. Temos 3 portugueses, já tivemos mais. O meu trabalho, não é? Foi a grande motivação, mas depois tornou-se também uma questão já de estilo de vida que a própria empresa permite, super relaxado, sem horários, sem dress code, sem grandes limitações. É uma coisa bastante impregnada na cultura estónia. Trabalhar de casa, sei lá, um dia que é um nevão, não convém andar a conduzir ou porque está muito frio.
também uso isso e se não me apetecer sair de casa esse dia, faço o meu trabalho de casa sem qualquer problema. Estamos agora aqui a passar nesta área que nós chamamos a Fun Room, onde o pessoal vem, depois do almoço, descontrair um bocado, jogar snooker, jogar PlayStation, apanhar um bocadinho de sol lá fora. Acho que em Portugal, pela minha experiência, há às vezes um excesso de formalidade na forma como as pessoas trabalham, na forma como as pessoas se relacionam ao nível de negócio, e aqui tudo isso é simplificado. Eu, neste momento, sou engenheiro de software, programo na área de bases de dados. Portanto, as vossas contas, quando vocês se registram no Skype, estou lá a tratar disso, estou a brincar. Não tinha nenhum plano especial em viver fora de Portugal. Aconteceu porque tinha amigos já a trabalhar cá que me convidaram, que me motivaram a candidatar-me. Além disso, as minhas perspectivas depois da faculdade de trabalhar em Portugal, eu estava a imaginar que seria uma consultora e era uma coisa que não me interessava muito e por isso decidi, na altura, arriscar, experimentar vir para cá e depois adorei. Bom dia, bem-vindos à Estónia. Estamos na base aérea das Forças de Defesa da Estónia, situada em Ämari, a cerca de 30 km de Tallinn. Era uma base soviética no tempo soviético e agora tem sido reconstruída segundo os mais modernos estándares em aviação militar. Eu vim viver aqui para a Estónia há 6 anos. Vim por razões de trabalho. A Força Aérea da Estónia convidou-me para vir trabalhar com eles na altura em que estava a sair da Força Aérea Portuguesa. Eu vim para a Estónia para fazer de novo uma equipa de controle aéreo tático. Neste momento o meu trabalho estende-se não só ao manter essa equipa de controle aéreo tático, como também como conselheiro para operações aéreas militares. Faz sempre, antes de uma missão, um briefing, uma reunião de preparação, de coordenação, para toda a gente saber, desde frequências, tempos, altitudes, todos os detalhes da missão são debatidos aqui. A importância do briefing é a diferença entre a missão correr como planeado, porque é o planeamento da missão que se está a discutir aqui, ou a missão sair ad hoc, que às vezes, muitas vezes não corre bem. É o Pre-Flight Check, é uma inspeção pré-voo que se faz à volta do avião para verificar se está tudo em condições para que o voo seja seguro. Portanto, o piloto de trás está a limpar as botas por causa do sal, que usa-se muito sal e é um sal muito corrosivo. Então, para evitar que o sal vá para dentro do cockpit, estão a limpar as botas antes de entrar. Um avião destes anda a cerca de 600 km por hora. Cada vez que voa é uma experiência diferente, mas sempre bom, sempre muito bom. A sensação é de estar confinado num espaço muito pequeno e a sofrer forças, portanto as forças G que pesam no corpo. Para ter uma ideia, nós agora estamos a sofrer uma força de 1 G, uma gravidade, portanto tu pesas 75 kg, estás a pesar 75 kg, mas se estiveres a fazer uma volta de 2 Gs, o teu peso aumenta, começas a pesar 150 kg. Olá, bem-vindos a Tallinn. Bora, entrem. Venham conhecer aqui a minha família, os Lopes Marques. Esta bebê é a minha filha, é a Agnes. E esta é a minha mulher, é a Aguilera. Somos os 3, enquanto não veio o quarto. Conhecemos no Facebook. Ela agregou-me como amigo. Sure, as you know, he's a journalist and writer in Estonia. And actually I was his reader. And one article that really impressed me a lot made me to add him a friend in Facebook. I didn't have any intentions, but I just liked what he wrote in the media. And the article was about all the girls leaving Estonia to a foreign country. So the article really touched me.
Obviamente que a cara dela era simpática e depois as coisas And then, precipitaram. we met for coffee and nothing really happened after this first meeting because it was like normal. Eu vivia na Cidade Velha e fartei-me. Este bairro é o meu favorito na Estónia. É um bairro muito característico, é tipicamente estónio. Está a crescer muito em termos de popularidade. E eu tinha acabado de vender um andar em Lisboa, onde eu vivia há 11 anos. Portanto, comprei este apartamento em dezembro de 2009. Os boémios criativos estão a começar a mudar-se para aqui. Muita gente dos jornais, artistas, pessoas que gostam desta arquitetura mais tradicional de Estónia, que é muito específica. Dá-te uma vivência de Tallinn, da Estónia, diferente. O meu sonho não é ficar aqui para o resto da minha vida. Agora, com a minha família estónia, quero-lhes mostrar um bocado do mundo e depois voltamos, daqui a uns 2, 3, 4, 5 anos. Isto é o Parque de Kalamaia, portanto é o bairro de Kalamaia. To me, it's the most nicest neighborhood in Tallinn because it's quite close to the center, yet it's residential. It has this idyllic atmosphere because of the old houses that are renovated. I think to live with a family is really good here because you have all the facilities here. Eu vim para cá em maio de 2006, mas já vinha cá muito, em reportagens, sobretudo para revistas portuguesas, jornais. Tinha vindo cá umas 5, 6 vezes, tinha cá já contactos, amigos, conhecia bem Tallinn. Pensei mesmo em atirar-me para Tallinn, porque encontrei uma casa muito boa, muito barata, quase metade do que pagaria em Lisboa. Tinha vivido 2 anos na Holanda, portanto eu estou há 9 fora de Portugal. Pensei, vou para outro sítio qualquer, mas não Lisboa, porque a minha grande viagem ainda estava a começar. Sou jornalista de origem, não é? Tenho várias colaborações em Portugal, na Estónia e pontualmente noutros sítios. Entretanto, tornei-me guionista de um programa de televisão em Portugal que é o Cuidado com a Língua. Sou correspondente da Lusa, no Báltico, embora ninguém se interesse pelo Báltico, portanto escrevo uma notícia por trimestre. Escrevo livros, portanto sou romancista. E tenho algumas colunas de opinião aqui na Estónia. Quando cheguei, fascinavam-me os invernos aqui. Depois, ao fim de 5, 6 anos, percebes que a escuridão tem um lado muito depressivo. É um país muito fácil para se viver, é um país ainda relativamente barato para um português e consegues ter uma qualidade de vida que é muito difícil de encontrar se não fores milionário, não é? A Europa está a ficar absurdamente cara. Aqui também as coisas estão a evoluir num sentido um bocado preocupante, mas com a introdução do euro, por exemplo, em janeiro de 2011, aconteceu-lhes aqui um bocadinho o que aconteceu em Portugal há uma década. Podemos ver aqui o Museu Rocca al Mare, é um museu aberto, onde os visitantes podem perceber qual era o modo de vida dos estónios há alguns séculos atrás. Já estamos cá dentro, temos aqui esta senhora com o traje típico, como as senhoras se vestiriam, sei lá, 100 anos atrás. Está ali a fazer o bordado típico. O aquecimento como era feito na altura, com o forno a lenha e o tubo passava pelas paredes da casa. Os estónios tradicionalmente subsistiram sempre com base na pesca e na criação de gado, maioritariamente gado suíno. Acho que, no geral, os povos do Norte, e eu conheço melhor o caso dos estónios, é um povo, na forma de lidar, mais fria, talvez menos simpática às vezes. Um povo que originalmente era animista e que acredita na espiritualidade de uma forma mais ligada à natureza e não tão num Deus único como nós. Há muito menos preocupação com estética e mais com conforto. Eu acho que isso tem a ver também com imperativos da natureza, não é? As pessoas vivem em condições tão agrestes, as prioridades reajustam-se, não é? Então, acho que aqui o foco deles é sempre no conforto, em garantir que os mínimos estão assegurados. Então, vê-se a robustez das casas deles não tem nada a ver com as nossas. Eu aqui em casa, podem estar menos 20 lá fora e eu estou muito mais confortável do que quando vou a Portugal se tiverem 10 graus na rua, porque as casas estão muito mais preparadas.
Estamos aqui numa zona em Tómpia, uma zona parte da cidade velha de Tallinn, onde temos aqui um miradouro por cima de toda a zona velha da cidade. Este ponto é um ponto muito turístico. Podemos ver aqui, lá ao fundo a Baía de Pirita, onde está a marina, e depois aqui o centro financeiro da cidade, além de toda a zona velha da cidade. Esta muralha é uma muralha que protegeu a zona velha de Tallinn durante as várias guerras. As muralhas protegeram os edifícios dentro da sua malha, edifícios esses que são maioritariamente em pedra, portanto sem grande risco de incêndio e que estão muito bem preservados. Estamos aqui na Raya Plat. Esta praça é a praça central da cidade velha e o nome de Raya tem a ver com este edifício que está aqui à minha frente. Esta praça tem várias particularidades, além da Raya, portanto dos Passos de Conselho, com o velho Tomás lá em cima no pináculo. Temos, por exemplo, também a Raya Aptek, é a farmácia que está em funcionamento contínuo há mais tempo na Europa e depois tem vários restaurantes e bares, como podem ver. Os estónios são um povo um pouco reservado de início, mas com um copo ou nós a falarmos na língua deles, eles abrem-se e são pessoas extremamente simpáticas, extremamente amigas. A minha adaptação foi relativamente fácil, tendo em consideração também que eu falo a língua e isso torna tudo muito mais fácil. Estamos na zona Nome da cidade. Vamos agora aqui ao mercado de Nome, que é um mercado bem velhinho, instalou-se aqui em 1908. Este edifício foi construído depois nos anos 30, o edifício original, em que teve algumas renovações em 2009, 2010. Nós estamos aqui no edifício principal do mercado. Estamos muito assim mais abrigados da neve e do frio lá fora. Se bem que no mercado também tem uma área exterior com umas lojecas e umas bancadas. Espera aí, aqui Mazikat, Polkilot. Este pepino é muito estónio e coisas que normalmente nós não temos muito em Portugal, ou que não comemos muito em Portugal. O cebolinho. A nível de peixe, é que a variedade é muito menor que lá em Portugal. Eu vou dando cá Lunha Cork. Yeah. Isto são produtos muito típicos aqui. Aqui temos pepino amargo, aqui pepino salgado. Aqui temos, é como o sauerkraut alemão, couve amarga. É usado como salada aqui. Normalmente assim, a cru ou no forno. Muito bom. Deixamos agora o edifício principal. Vamos agora passar aqui numa zona do mercado. Tem banquinhas tradicionais. Temos aqui carne defumada. Temos ali mais à frente mais legumes. Esta parte, as pessoas normalmente são camponeses que alugam a bancada pelo dia ou à semana e vêm aqui vender os seus próprios produtos. As pessoas estão habituadas a isto, vêm preparadas com os cobertores para proteger os produtos mais sensíveis. O verão é realmente mais ligeiro que no Alentejo, de onde eu venho. O inverno está muito frio, mas o frio não entra nos ossos, portanto também se aguenta bem. Como tudo, de início foi uma mudança muito grande, mas com o tempo adaptei-me bem. Portanto, nós estamos então em Kostivere. Kostivere é uma pequena aldeia entre Tallinn e Narva, tem cerca de 700 habitantes e, como é uma realidade na Estónia, a Estónia é um país que, para além de Tallinn e Tartu, que são as duas maiores cidades, é um país que acaba por sofrer muito da desertificação. Portanto, as aldeias pequenas ficam cada vez mais pequenas e por isso é que realmente os próprios políticos, as pessoas daqui, tentam fazer alguma coisa que dê interesse à própria aldeia
e que realmente os jovens que aqui vivem possam continuar aqui. Eu cheguei a Costiverem e obviamente para eles foi um grande choque, porque a maior parte dos miúdos aqui nunca saíram sequer, dos mais pequeninos foram até Tallinn. Chegar um português completamente diferente e age de uma maneira diferente, para eles foi assim um bocado de choque. Mas depois foi muito engraçado, porque passados umas semanas já me acarinhavam de uma maneira que já diziam: tu não te podes ir embora, se tu vais embora isto aqui é o fim do mundo. É uma sensação que para mim é indescritível, para mim é o grande amor aqui em Costiverem. Tere, cuidas lá? Se não Portugal é televisão. E eles já sabem então umas palavras de português que bem mais do que vocês esperam. Cuidas são palun que precis. Quero uma bolacha. Eu em Portugal vivi em Cascais, nasci em Lisboa, portanto Cascais não é assim tão pequeno quanto isso. E eu, para além do mais, os meus pais, basicamente, o meu pai é de Castelo Branco, mas nunca tivemos muito tempo em aldeias, portanto eu nunca tive aquela vivência do que é mesmo viver numa aldeia pequena. Mas eu vinha preparado para o que quer que seja, quer dizer, eu saí de Portugal naquela mentalidade que eu vinha dormir num palheiro, no meio das cabritas e das vaquinhas, portanto eu vinha preparado para tudo. O conceito de aldeia na Estónia me surpreendeu imenso. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, em muitas das aldeias há wireless em tudo o que é sítio. A internet na Estónia é um direito adquirido para qualquer habitante, para qualquer cidadão. A qualidade de vida numa aldeia da Estónia é uma coisa que não tem explicação. Eles preocupam-se em ter atividades, preocupam-se por exemplo, em Costiverem, eles preocupam-se em ter concertos com alguma regularidade. Há aquele sentido de comunidade. Eu trabalho ali no centro juvenil e eu não sei porque em Portugal não há muito esta ideia do que é um centro juvenil. O centro juvenil é um centro onde os miúdos, depois da escola, podem passar uns tempos livres e podem fazer atividades como seja jogar ping-pong, fazer atividades artesanais. O ponto de vista social disto é tirá-los um pouco das ruas e tirá-los um pouco das tentações que há aqui em qualquer lado. Temos ali o centro, era uma antiga fábrica e ainda agora funciona como o aquecimento central da aldeia. Mas como já podem ver, eles já estão ali à nossa espera. Acho que eles têm alguma coisa para dizer. Bora lá! Bem-vindos ao nosso centro. Pode ver aqui a Sânia, está a jogar ping-pong aqui com a Nástia. E nós vamos aqui, portanto, o centro juvenil, como vocês terem uma pequena ideia como é, foi tudo remodelado em termos de paredes, foi tudo pintado, foi tudo posto. Tentámos reconstruir um pouco também, reutilizar muitos dos móveis que eles tinham em casa e tudo mais. Damos tempo por ser propostas para evitá-los daquelas tentações que há no dia-a-dia, qualquer jovem tem no dia-a-dia, que tem muito a ver com as drogas, tem muito a ver com o tabaco. A ideia de todos os centros juvenis na Estónia é que os jovens se sentam aqui tão bem quanto em casa, ou até melhor. Bem, estes miudinhos são, como vocês podem ver, não são muito grandes, porque eles são pequeninos e ainda não estão aqui no infantário. É o infantário de Meidla, que é a aldeia para onde eu vi. É uma aldeia que tem, só o município todo tem cerca de 700 habitantes. E estes são os miúdos, quando eu vinha aqui, quando eu trabalhava aqui, vinha aqui tocar umas guitarradas para os meninos, ensinar-nos umas palavrinhas de português, brincámos muito com os balões e estarmos aqui sentados, fazermos desenhos, coisas simplinhas. E obviamente que eles eram também o motivo da alegria, da minha alegria de estar aqui também. Foi o meu batismo na Estónia, foi esta aldeiazinha. Como há muita gente em Portugal que tem o sítio na terra, eu até já tenho o sítio na terra na Estónia. Portanto, que é este sítio aqui, que é... Não cresci aqui, não nasci aqui, mas é onde está o meu coração. É este, Peter, é este. Sempre que posso, venho cá fazer uma visita. Eles foram os meus primeiros professores no meu estónio. Foram eles os primeiros a dizerem-me: olha, diz desta maneira, não digas desta. O balão significa o baile. Eles apontavam e o baile. Assim é que eu aprendi a falar um bocado da Estónia, foi assim que eu ouvi. Não frequentei nenhum curso, não frequentei nada, foi com as crianças, eles são as melhores professoras daqui.
Disseram-me que é uma surpresa, não sei, eu estou à espera, acho que as meninas vão dançar. Muito bem, Steve, perto. Ah, ele está a dizer que também consegue dançar, mas hoje não lhe apetece. E vamos ver o que é que vai acontecer. Ai, ai! Ai, ai! Depois de ter a minha passagem aqui na Estónia, eles adoram os ritmos latinos. Só dançam é música brasileira, música latina, percebes? Super aplauso! Vai, gatore! Vai, gatore! Depois de muita atividade aqui com as crianças e com os jovens, é necessário recarregar energias, como nós portugueses dizemos um pouco, pela boca morre o peixe. E eles tínhamos aqui preparados então um pequeno lanche ajatarado e vamos tentar provar um pouco daqui dos sabores da Estónia, que são um pouco diferentes dos portugueses, mas que ainda assim são bastante fortalecidos e dá para nós recarregarmos energias, porque para além de Meidla ser assim um local pequenino, há muita atividade e há muita coisa para fazer. Estamos então no nosso jantar ou lanche ajantarado. Comigo à mesa está o Ardi, que é o presidente da Câmara daqui de Meidla. Depois está a minha ex-chefe, que é a Gary, e a Rita, quem organiza este espaço, e também porque este espaço é um espaço que recebe muitas vezes algumas cerimónias. João was the first volunteer who entered Meidla municipality from European Volunteer Service. So, as a first volunteer, it's very special. He put his flag quite high because he has had status on our community, because especially the young people are very loved to him. Nós aqui temos uma entrada, vá lá, típica na Estónia, que é este tipo de peixe, que é o que eles chamam de peixe, porque o peixe também aqui não abunda. O vodka é o símbolo do país. Se tu estás dentro do país, tens de te adaptar, mesmo sendo um português que não está habituado a beber vodka durante muito tempo. Não gosto muito, mas de vez em quando tinha que fazer aquele favor. Terve sexy. Olha. Portanto, nós temos aqui, vamos comer um prato típico da Estónia, que é, há muita da couve, depois tem a batata e um pedaço de carne de porco. E depois tem o típico apocor, que eu não sei como é que é a palavra em português, é uma nata específica desta parte do Báltico e também da Rússia, que eles põem em tudo o que é prato. Esta parte da Estónia é uma parte que nem toda a gente visita, mas que é uma parte com tradições fortes, não só em termos gastronómicos, em termos de toda a parte cultural. E é uma parte da Estónia que é muito interessante visitar. E eu senti isso bastante bem quando vivi aqui, e ainda continuo a sentir quando cá venho visitar, com certeza. Nós estamos aqui perto de Pirita, na Teletorn, que é a torre de televisão de Tallinn. Tem 314 metros. Eles estiveram a reconstruir e a restaurar a torre e hoje vão abrir com uma lógica mais moderna, menos soviética, que esta torre foi inaugurada em 1980. Portanto, isto é uma espécie de segunda inauguração, já na era pós-soviética, portanto eles querem fazer disto um ex-libris de Tallinn. Não é? É uma sensação muito interessante, porque isto é um fetiche, Eu gosto muito de torres de televisão. Eu já visitei umas 10, eram muito típicas dos regimes comunistas na Europa. Eles gostavam destas coisas mais fálicas, projetar uma imagem de grandeza, não é? Faraónica quase. Para eles é um momento muito importante, para os estónios. Isto é um país muito pequeno, há tensão sempre com os russos ainda, e apesar desta torre ser da era soviética, foi muito importante quando eles restauraram a independência em agosto de 1991. Barricaram-se aqui quase para impedir que as tropas soviéticas tomassem a torre. É sempre muito giro ver como eles reagem, sentem estas coisas. Não sei, eles estão a ligar qualquer coisa. Não há fogo de artifício, há umas serpentinas, mas foi feita em estilo, com conceito. Tudo o que eles fazem tem conceito por trás.
Estamos finalmente cá em cima, no 21º andar da Teletorn, e temos a vista de 360 graus sobre Tallinn. É o melhor panóptico que eu conheço e seguramente o melhor da Estónia. Ali é Pirita, a praia onde eu costumo ir, ali o aeroporto. Se repararem, há uns aviões a aterrar. A última vez que eu estive aqui foi para aí 2 semanas antes de fecharem, e isto era um espaço ainda tipicamente soviético, não é? Gostava de vir aqui com as pessoas, porque isto tinha um ambiente altamente kitsch. E entre o kitsch soviético e a pós-modernidade vai uma grande diferença. E eles quiseram fazer isto com uma lógica de design nórdico. É um bocadinho uma afirmação da nova Estónia, da Estónia pós-soviética. Dá para perceber o investimento que eles estão a fazer, sobretudo na área do turismo. Tallinn é uma das cidades, mesmo a nível mundial, que mais está a crescer. Querem dar sequência a essa dinâmica. Foram o país que mais cresceu na União Europeia o ano passado, 8%. Eles estão a tentar criar uma dinâmica imparável. E, de facto, são um país fenómeno, são um país sensação, não é? É um menino bonito de muita gente, não é? Estamos aqui na livraria Apollo, no Centro Comercial Solaris. É a minha livraria favorita na Estónia. Gosto muito deste design, desta decoração minimalista nórdica. É uma grande aposta deles. Lá está, é fuga ao trauma soviético, à ocupação soviética. E tentam fazer as coisas muito bem feitas, no detalhe. É um sítio muito respirável, tem uma cafetaria fantástica, onde eu me encontro com o meu editor de vez em quando. A cultura para os estónios é uma coisa muito importante. Sobretudo, há um grande respeito pelo livro e pelo autor. Marquei encontro com o Ivar Laks, que é o meu amigo. Estamos aqui. O Ivar é o meu editor estónio. Trabalhamos há 3 anos. Estamos a lançar, portanto, o 5º livro. E pronto, estamos aqui na minha prateleira. Este é o meu último livro, o que já está publicado. Portanto, é o 4º livro. É a trilogia das crónicas. I think he's really versatile. Author, actually. I can write about armpits, sovacos, and also about the 3 big apps of Estonia. Yeah, his newest chronicle in this Postimees Tati, one of the biggest news sites in Estonia. We met first in the end of 2009. The result was this. This is the first one. This is the first one. This is o meu exílio dourado na Estónia. And I was very surprised because the praxis, the methodologies in this country are very, very easy. If they like, they like. If they don't like, they don't like. You know, there are no delays. And Ivar analyzed it and okay, I pick it. It's okay. I think it can work out. I think we have this, I don't know, crazy team. You are this crazy guy with the ideas, and I am this kind of little pessimistic publisher. Estamos aqui numa zona histórica de Tallinn, um pouco desviado do centro, que é o bairro de Kadriorg. Vamos aqui experimentar um restaurante georgiano que eu gosto bastante. Venho bastantes vezes, frequentemente, e acho que é um sítio muito interessante. Para o prato principal pedimos o shashlik. O shashlik é o churrasco georgiano por excelência. É muito típico na celebração do solstício de verão, no que chamamos cá o Yani Paev, que é tipo o nosso São João. E nessa altura é churrasco, 2 dias de churrasco e cerveja e o dia todo. Isto é o lóbio, que é o feijão vermelho, e ali é o queijo georgiano, espetacular. É tipo o nosso queijo fresco. Vamos provar o feijão. Maravilha. Ficaram comunidades de georgianos, de arménios, de ucranianos, portanto, há uma pequena amostra daquilo que era a União Soviética até há 30 anos atrás. Basicamente, as pessoas identificam os estónios e, se não fores estónio, és russo. Mesmo que não sejas russo, sejas ucraniano, porque acaba por ser a língua deles. Aqui temos o shashlik, o churrasco de porco. Basicamente, os únicos peixes que eu gosto aqui é salmão ou truta, porque é o mais parecido com o que comi em Portugal. Agora, esse peixe de mar que nós estamos habituados, dourado, robalo, eles não têm nada disso e é o que eu sinto mais falta. Eles comem bacalhau como nós comemos sardinha ou carapau, tipo fresco, assam ou grelham. Acho que nesse aspecto os portugueses tratam o bacalhau como
coisa diferente. Estamos na Rua Pic, uma das ruas principais do centro da cidade, o Old Town. É uma das ruas onde acontecem mais coisas, mais espetáculos, mais eventos. É uma zona onde eu venho com frequência, quando quero descontrair, beber um copo, ver um espetáculo, música ao vivo. Vou pedir uma Alecoque, que é uma cerveja nacional, e uma vodka Sprite para ela. O pessoal aqui gosta bastante de cerveja e vodka. E depois as mulheres gostam bastante de cidra, que é uma coisa que não se bebe muito em Portugal, mas que aqui é muito comum. Em Tallinn anda tudo muito à volta de pubs, onde o pessoal vai, sei lá, depois de jantar, beber um copo e depois, a partir da 1 da manhã, o pessoal começa a sair e ir para discotecas. Em Portugal, muitas vezes inclui já o valor para consumo e aqui não, aqui é só o valor de entrada e tens de pagar as bebidas todas. A malta portuguesa vai normalmente a sítios estónios, sítios muito frequentados por estónios, como é o caso do Von Krall. Neste momento estamos a pensar o que é que podemos fazer a seguir. Eu levo aqui há alguns anos, não é? Acho que a experiência mais enriquecedora da minha vida, pelo facto de ter sido a primeira vez que saí do meu país, que saí de Portugal para viver fora e tudo o que isso traz, uma língua nova, pessoas novas, uma região geográfica que traz coisas totalmente diferentes, o tipo de pessoa, o tipo de caráter com que temos de aprender a lidar. Espero ver-vos um dia destes. Ora, estamos na zona velha da cidade. Para ter diversão há muitos sítios. Os pubs, sempre com comida boa cerveja, e depois mais para a noite, discotecas, o que for. Agora que a neve saiu, a neve derreteu, o pessoal começa a sair mais, a beber mais e a jantar-se. Vamos beber um copo. Já viste? Espera aí. São os meus amigos, é o Tonis, o Ivo, o Marco e a namorada do Tonis. You guys explain about this pub and why is it so famous? Being the oldest pub in since 1993. This is a really good place, especially if you're eating salmon. Salmon here is really good. Servicex. Por enquanto vou ficar por cá. Gostava de voltar para Portugal, mas agora não é uma boa altura. Há sempre sonhos, Por enquanto aqui em Tallinn, amanhã quem sabe. Nós estamos a ir para o Woodstock, que é um sítio assim um bocado mais underground. Felizmente, com muitos amigos, há amigos na Estónia. É um grupo bastante internacional, só duas pessoas da Estónia, as duas raparigas. Depois nós temos da Macedónia, italiano, e depois aqui o nosso grande João, também português. Let's go, guys! Estou a pedir 3 cervejas, também uma cerveja preta, depois a cidra. Portugal é outro estilo. Tem a ver também com o temperamento das pessoas. Mas é um sítio que tu te podes divertir à séria. Agora tens é que vir com o espírito também e entras no espírito das pessoas e o espírito aberto também. Nós portugueses somos muito bons nisso. Hello, 36. If he's a representative of all the Portuguese, then yeah, definitely. I like Marisa. Another toast, let's have 36, huh? 36. Eu costumo dizer que eu vou ficar aqui até a Estónia quiser que eu fique. Saudades, obviamente, da família. A família é sempre aquela coisa que se tem de saudades. Depois não só, da comida, a língua, sinto muito a falta do português. E depois, claro, a possibilidade de ir para a praia, a possibilidade do sol. Para além de eu gostar muito aqui das 4 estações, que realmente as 4 estações há aqui na Estónia, é uma coisa especial. Mas, obviamente, que as saudades são sempre. Até logo.
Babaduce Valiak, que é Praça da Independência. Podem ver ali a cruz, que é um monumento nacional estónio. Vamos agora entrar aqui no Cucu Klubi, que é uma espécie de baile dos bombeiros, templo pagão e tertúlia boémia. Assim, uma coisa um bocado esquisita. Uma aldeia dos macacos também, se quiserem. E é o meu sítio favorito. Venho aqui todas as sextas-feiras. Há gente que vive aqui dentro, quase. É um sítio onde até os zombies ressuscitam. E a Águia, a minha mulher, está cá dentro. Está à minha espera lá. Este é o Cucu Klubi. É o sítio mais estónio para vir dançar à noite. Estamos numa noite enchente, que é o Ano Ratas. Vem aqui pôr música para aí, sei lá, 2, 3 vezes por ano. Isto não é a minha noite favorita, mas é a noite mais estónia do ano. Eles, como são pagãos, acho que substituem a Páscoa pelo ano Ratas, não é? Estou a tomar, é uma cidra, é a relação qualidade-preço que vale a pena é a cidra. Eu preciso de uma viagem grande, porque isto aqui é um bocado limitado e estou com alguns projetos no Brasil e outros em Portugal e aqui está um bocado distante. Acho que vou tirar um ano de Tallinn e vou fazer um bocado ao mundo e depois regresso. Tenho muita coisa ainda por fazer aqui. Criei uma base boa que me vai permitir fazer muitas coisas até ao final da minha vida. E a Estónia já não vai sair da minha vida. Prazer ter-vos aqui na minha casa. Até breve. Voltem aqui à Estónia, vale a pena. Tchau. Nagamist. Standards em aviação militar. Eu vim viver aqui para a Estónia há 6 anos. Vim por razões de trabalho. A Força Aérea da Estónia convidou-me para vir trabalhar com eles na altura em que estava a sair da Força Aérea Portuguesa. Eu vim para a Estónia para fazer de novo uma equipa de controle aéreo tático. Neste momento o meu trabalho estende-se não só ao manter essa equipa de controle aéreo tático, como também como conselheiro para operações aéreas militares. Faz sempre, antes de uma missão, um briefing, uma reunião de preparação, de coordenação, para toda a gente saber desde frequências, tempos, altitudes, todos os detalhes da missão são debatidos aqui. A importância do briefing é a diferença entre a missão correr como planeado, porque é o planeamento da missão que se está a discutir aqui, ou a missão sair ad hoc, que às vezes, muitas vezes não corre bem. Isso é o Pre-Flight Check, é uma inspeção pré-voo que se faz à volta do avião para verificar se está tudo em condições para que o voo seja seguro. Portanto, o piloto de trás está a limpar as botas por causa do sal, que usa-se muito sal e é um sal muito corrosivo. Então, para evitar que o sal vá para dentro do cockpit, estão a limpar as botas antes de entrar. Um avião destes anda a cerca de 600 km por hora. Cada vez que voa é uma experiência diferente, mas sempre bom, sempre muito bom. A sensação é de estar confinado num espaço muito pequeno e a sofrer forças, portanto as forças G que pesam no corpo. Para ter uma ideia, nós agora estamos a sofrer uma força de 1 G, uma gravidade, portanto tu pesas 75 kg, estás a pesar 75 kg, mas se estiveres a fazer uma volta de 2 Gs, o teu peso aumenta, começas a pesar 150 kg. Olá, bem-vindos a Tallinn. Bora, entrem. Venham conhecer aqui a minha família, os Lopes Marques. Esta bebê é a minha filha, é a Agnes. E esta é a minha mulher, é a Agagira. Somos os três, enquanto não veio o quarto. Conhecemos no Facebook. Ela agregou-me como amigo. Show, as you know, he's a journalist and writer in Estonia.
And actually I was his reader, and one article that really impressed me a lot made me to add him a friend in Facebook. I didn't have any intentions, but I just liked what he wrote in the media. And the article was about all the girls leaving Estonia to a foreign country. So the article really touched me. Obviamente que a cara dela era simpática e depois as coisas precipitaram. We met for coffee and nothing really happened after this first meeting because it was like normal. Está ali a fazer o bordado típico, o aquecimento como era feito na altura, o forno a lenha e o tubo passava pelas paredes da casa. Os estónios tradicionalmente subsistiram sempre com base na pesca e na criação de gado, maioritariamente gado suíno. Acho que, no geral, os povos do Norte, e eu conheço melhor o caso dos estónios, é um povo, na forma de lidar, mais fria, talvez menos simpática às vezes. Um povo que originalmente era animista e que acredita na espiritualidade de uma forma mais ligada à natureza e não tão num Deus único como nós. Há muito menos preocupação com estética e mais com conforto. Eu acho que isso tem a ver também com imperativos da natureza, não é? As pessoas vivem em condições tão agrestes, as prioridades reajustam-se, não é? Então acho que aqui o foco deles é sempre no conforto, em garantir que os mínimos estão assegurados. Então vê-se a robustez das casas deles não tem nada a ver com as nossas. Eu aqui em casa podem estar menos 20 lá fora e eu estou muito mais confortável do que quando vou a Portugal se estiverem 10 graus na rua, porque as casas estão muito mais preparadas. Estamos aqui numa zona em Tompea, uma zona parte da cidade velha de Tallinn, onde temos aqui um miradouro por cima de toda a zona velha da cidade. Este ponto é um ponto muito turístico. Podemos ver aqui, lá ao fundo a Baía de Pirita, onde está a marina, e depois aqui o centro financeiro da cidade, além de toda a zona velha da cidade. Esta muralha é uma muralha que protegeu a zona velha de Tallinn durante as várias guerras. As muralhas protegeram os edifícios dentro da sua malha, edifícios esses que são maioritariamente em pedra, portanto sem grande risco de incêndio e que estão muito bem preservados. Estamos aqui na Raiakoja-platz. Esta praça é a praça central da cidade velha e o nome de Raiakoja tem a ver com este edifício que está aqui à minha frente. Esta praça tem várias particularidades, além da Raiakoja, portanto do espaço de concelho, com o velho Tomás lá em cima no pináculo. Temos, por exemplo, também a Raiaptek, a farmácia está em funcionamento contínuo há mais tempo na Europa e depois tem vários restaurantes e bares, como podem ver. Os estónios são um povo um pouco reservado de início, mas com um copo ou nós a falarmos na língua deles, eles abrem-se e são pessoas extremamente simpáticas, extremamente amigas. A minha adaptação foi relativamente fácil, tendo em consideração também que eu falo. Sinceramente, o que me cativa na Estónia é mesmo o nível de vida. O à vontade com que se pode andar na rua. É o sítio ideal para casar, ter filhos, educar os filhos, porque a vida é agradável, para além do inverno não ser assim tão agradável, mas o verão é espetacular. O facto de tudo ser bastante plano e uma pessoa pode ver quase a linha do horizonte com as árvores e tudo mais. A minha primeira reação quando aqui cheguei é pá, consigo ver até tão longe. E depois as pessoas, a mim eu gosto muito porque me dão assim um bocado de pica, como são assim um bocado mais fechadas e tal. Tenho que ser eu a dar assim, o primeiro passo e a falar e a fazer com que eles se movimentem e eu gosto disso, gosto de desafios. Bom dia, bem-vindos a Tallinn.
Estamos neste momento no escritório da Skype em Tallinn. É o meu local de trabalho desde há sensivelmente 5 anos e meio atrás. É um espaço super descontraído, aberto. Devemos ser à volta de 400 pessoas aqui neste momento. Temos 3 portugueses, já tivemos mais. O meu trabalho, não é, foi a grande motivação, mas depois tornou-se também uma questão já de estilo de vida que a própria empresa permite, super relaxado, sem horários, sem dress code, sem grandes limitações. É uma coisa bastante impregnada na cultura estónia. Trabalhar de casa, sei lá, um dia que há um nevão, não convém andar a conduzir ou porque está muito frio. Também uso isso e se não me apetecer sair de casa esse dia, faço o meu trabalho de casa sem qualquer problema. Estamos agora aqui a passar nesta área que nós chamamos a Fun Room, onde o pessoal vem, depois do almoço, descontrair um bocado, jogar snooker, jogar PlayStation, apanhar um bocadinho de sol lá fora. Acho que em Portugal, pela minha experiência, há às vezes um excesso de formalidade na forma como as pessoas trabalham, na forma como as pessoas se relacionam ao nível de negócio, e aqui tudo isso é simplificado. Eu, neste momento, sou engenheiro de software. Maioritariamente programo na área de bases de dados. Portanto, as vossas contas, quando vocês se registram no Skype, estou lá a tratar disso, estou a brincar. Não tinha nenhum plano especial em viver fora de Portugal. Aconteceu porque tinha amigos já a trabalhar cá que me convidaram, que me motivaram a candidatar-me. Além disso, as minhas perspectivas depois da faculdade de trabalhar em Portugal, eu estava a imaginar que seria uma consultora e era uma coisa que não me interessava muito e por isso decidi, na altura, arriscar, experimentar vir para cá e depois adorei. Bom dia, bem-vindos à Estónia. Estamos na base aérea das Forças de Defesa da Estónia, situada em Ämari, a cerca de 30 km de Tallinn. Era uma base soviética no tempo soviético e agora tem sido reconstruída segundo os mais modernos. Eu vivia na Cidade Velha e fartei-me. Este bairro é o meu favorito na Estónia. É um bairro muito característico, é tipicamente estónio. Está a crescer muito em termos de popularidade. E eu tinha acabado de vender um andar em Lisboa, onde eu vivia há 11 anos. Portanto, comprei este apartamento em dezembro de 2009. Os boémios criativos estão a começar a mudar-se para aqui. Muita gente dos jornais, artistas, pessoas que gostam desta arquitetura mais tradicional estónia, que é muito específica. Dá-te uma vivência de Tallinn, da Estónia, diferente. O meu sonho não é ficar aqui para o resto da minha vida. Agora, com a minha família estónia, quero-lhes mostrar um bocado do mundo e depois voltamos, daqui a uns 2, 3, 4, 5 anos. Isto é o Parque de Kalamaia, portanto é o bairro de Kalamaia. To me it's the most nicest neighborhood in Tallinn because it's quite close to the center, yet it's residential. It has this idyllic atmosphere because of the old houses that are renovated. I think to live with a family is really good here because you have all the facilities here. Eu vim para cá em maio de 2006, mas já vinha cá muito, em reportagens, sobretudo para revistas portuguesas, jornais. Tinha vindo cá umas 5, 6 vezes, tinha cá já contactos, amigos, conhecia bem Tallinn. Pensei mesmo em atirar-me para Tallinn, porque encontrei uma casa muito boa, muito barata, quase metade do que pagaria em Lisboa. Tinha vivido 2 anos na Holanda, portanto eu estou há 9 fora de Portugal. Pensei, vou para outro sítio qualquer, mas não Lisboa, porque a minha grande viagem ainda estava a começar. Sou jornalista de origem, não é? Tenho várias colaborações em Portugal, na Estónia e pontualmente noutros sítios. Entretanto, tornei-me guionista de um programa de televisão em Portugal que é o Cuidado com a Língua. Sou correspondente da Lusa, no Báltico, embora ninguém se interesse pelo Báltico, portanto escrevo uma notícia por trimestre. Escrevo livros, portanto sou romancista. E tenho algumas colunas de opinião aqui na Estónia. Quando cheguei, fascinavam os invernos aqui. Depois, ao fim de 5, 6 anos, percebes que a escuridão tem um lado muito depressivo. É um país muito fácil para se viver, é um país ainda relativamente barato para um português e consegues ter uma qualidade de vida que é muito difícil de encontrar se não fores milionário, não é? A Europa está a ficar absurdamente cara.
Aqui também as coisas estão a evoluir num sentido um bocado preocupante, mas com a introdução do euro, por exemplo, em janeiro de 2011, aconteceu-lhes aqui um bocadinho o que aconteceu em Portugal há uma década. Podemos ver aqui o Museu Rocca al Mare, é um museu aberto onde os visitantes podem perceber qual era o modo de vida dos estónios há alguns séculos atrás. Já estamos cá dentro, temos aqui esta senhora com o traje típico, como as senhoras se vestiriam, sei lá, 100 anos atrás. Vamos agora aqui ao mercado de Nome, que é um mercado bem velhinho. Aqui temos a couve amarga, é como o sauerkraut alemão, é usado como salada aqui, assim, a cru ou no forno. Muito bom. É um museu aberto onde os visitantes podem perceber qual era o modo de vida dos estónios há alguns séculos atrás. Vê-se a robustez das casas deles, não tem nada a ver com as nossas. Eu aqui em casa, podem estar menos 20 lá fora e eu estou muito mais confortável do que quando vou a Portugal se estiverem 10 graus na rua. Eles foram os meus primeiros professores. No meu estónio, o balão significa o baile. Eles apontavam e o baile, o baile. Assim é que eu aprendi a falar um bocado da estónia, foi assim que eu ouvi. Não frequentei nenhum curso, não frequentei nada, foi com as crianças. Nós estamos aqui na torre de televisão de Tallinn. Eles estiveram a reconstruir e a restaurar a torre e hoje vão abrir com uma lógica mais moderna, menos soviética. Não há fogo de artifício, há umas serpentinas, mas foi feito em estilo. Hein? Tudo o que eles fazem tem conceito por trás. Bem-vindos a Tallinn. Nós estamos na Lina Hall. Era uma casa de concertos que fica assim à beira-mar. Dá para ver muito que há muito aqui arte de rua. Isto aqui de verão é um sítio engraçado. Nós só daqui podemos claramente verificar os pontos da cidade, portanto a cidade nova, a cidade velha e a parte habitacional. A cidade de Tallinn não é muito grande. Eu vivi os meus primeiros 2 anos, não foi em Tallinn. Vivi numa pequena aldeia em Idaviruma, que fica para o lado da Rússia. Quem veio de Tallinn para a Rússia fica entre cerca de 150 km de Tallinn. Eu vim fazer um projeto de voluntariado nessa mesma aldeia e o meu trabalho era trabalhar no centro de jovens, fazer atividades com jovens. Passado 2 anos, acho que estava a precisar mais atividade e surgiu esta oportunidade aqui perto de Tallinn. E eu aceitei e vim para Tallinn assim desde finais de setembro.